jornada desta grande campanha e vivencie as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém? Então, o início dessa campanha é hoje. Estamos começando um propósito aí de 40 dias. 40 dias de milagres de Deus para a nossa vida. Essa campanha, ela vem, na verdade, amados, eu compartilhei para o pessoal aqui de manhã. Nós estamos já fazendo uma campanha aqui nas terças-feiras, que é o Fortalecendo as Alianças. E Deus usa mais essa 40 dias de milagres para confirmar o que Deus tem para esse lugar. Continuar nessa consagração, partindo também dessa campanha. Vimos aqui o significado de 40 na Bíblia é muito forte. Não é um número solto, não é um número por um acaso. Há sempre um propósito de Deus em cada... Já começou a fazer, já mesmo. E à luz da palavra, nós vamos compreendendo que os milagres, eles vão sempre sendo uma resposta de Deus para a nossa vida, diante de uma atitude nossa, diante de algo que a gente também faça. Começa com a fé, mas acima de tudo com atitudes. E nessa noite, cada igreja, no tema está sendo o mesmo em cada igreja, mas cada pastor está tendo essa liberdade de, em cima desse tema, trabalhar de acordo com a necessidade de cada lugar. Isso que é lindo demais. E eu louvei a Deus, porque hoje o primeiro tema é sobre oração e jejum. Oração e jejum. Algo que tem 15 dias que a gente falou aqui. E eu presto atenção quando Deus ele fica insistindo nas coisas. Porque quando Deus fala mais de uma vez, quando Deus insiste em tratar em um assunto específico, pode ter certeza que é um grande sinal, que algo grande Ele tem para fazer, porque Ele está repetindo isso. Então hoje o Senhor vai falar conosco. Para quem não estava aqui, vai receber essa palavra. Para quem já estava, Deus trouxe ao meu coração mais direcionamentos a respeito disso. E realmente é preparando para milagres. Meu irmão, minha irmã, falo isso, você também que está na sua casa. Deus está te preparando para grandes milagres na sua vida. Grandes milagres na sua vida. Amém, queridos? Então eu peço, por favor, você que está com a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus 17, 14. Deus é maravilhoso. Amém? Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. A palavra diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé, dá impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Por favor, feche os teus olhos. Santo Espírito de Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tratou conosco até aqui. Nós te louvamos pela tua presença e por essa oportunidade que estamos tendo aqui de preparar os nossos corações para a tua ação na nossa vida. Tu és um Deus de poder, um Deus de milagres, de maravilhas, e eu creio que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Senhor, que o teu Espírito nos traga compreensão, que teu Espírito nos dê entendimento da tua palavra, Pai,
para que possamos aqui preparar todo o ambiente, para que o teu milagre venha e só o teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos assim e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus, amados. Amados, esse é um episódio bastante conhecido. E falando sobre oração e jejum. Essa palavra de hoje, ela é mais uma explicação, um entendimento. O que nós vimos aqui é que para determinadas situações na nossa vida, a gente precisa saber e entender sobre oração e sobre jejum. A frustração dos discípulos deixa muito claro isso. Um pai desesperado, com um filho atribulado, endemoniado, sabendo da ação de Jesus ali passando com os discípulos. Jesus provavelmente estava um pouco mais ocupado nessa hora, então o pai leva o filho para os discípulos. E os discípulos conseguiram? Não conseguiram. A gente imagina a frustração, a tristeza. Então não conseguiram, então vamos a Jesus. Jesus parece que estava meio aborrecido nesse dia. Disse, até quando eu vou ter com vocês? Ô geração de povo que não crê. Até quando? Tragam esse menino aqui. E Jesus expulsa aquele demônio. Salva a vida daquele menino. Restaura aquela família. Aí vem a questão dos discípulos ficarem curiosos. Mestre, o que foi que aconteceu que a gente não conseguiu? Primeiro Jesus fala a respeito da fé, que se imaginava, porque às vezes se imagina, quem anda com Jesus é crente, né? Só que não, às vezes não. Eles estavam com Jesus, mas a fé deles ainda não era suficiente, não tinham fé. E a outra situação que Jesus apresenta é o seguinte, porque essa espécie aqui, esse tipo de situação, a gente só consegue combater por meio de jejum e de oração. Isso deixa claro, os discípulos estavam com problema de fé, e os discípulos também estavam orando e não estavam jejuando, nem estavam orando, nem estavam jejuando. Aí vem para nós, será que a gente entende isso? Veja só, oração e jejum precisam e tem que fazer parte da vida daquele que procura andar com Cristo. Isso tem que ser algo comum para nós. Oração e jejum são coisas que estão ligadas à dimensão espiritual, que existem estudos científicos que já têm atestado que existem, eles falam que são outras dimensões, mas existe sim um plano espiritual. Um plano espiritual que tem ação direta nesse plano material. Sobre esse corpo, sobre essa matéria, dentro desse corpo, dentro dessa matéria, existe um espírito. Uma alma, ou como você queira chamar, um fôlego, existe a vida. A palavra de Deus vai falar que Deus... Escute, estamos começando aqui uma campanha de 40 dias. 40 dias de milagres. E esses milagres, para que eles se manifestem, a gente tem que entender a respeito de algumas bases aqui. E a primeira de todas é essa, oração e jejum. Aí fica aquela pergunta, o que é oração mesmo? Será que a gente sabe o que é oração? O que é orar? O que é orar? Oração é a forma mais direta que a gente tem de conversar com Deus. Oração é a comunicação que manifesta o poder de Deus na nossa vida. Orar é falar com Deus. Orar é você procurar desenvolver um diálogo e uma comunhão com Deus. Orar é você ter contato com Deus. Orar é você falar com Deus. Pela nossa cultura tradicional, muitos de nós, a gente vai, quando fala de oração, a gente lembra daquela coisa que a gente aprendeu mesmo, de rezar. Amém ou não amém? Né? A gente pensa logo nisso. Algumas pessoas chegam até a ter o seguinte pensamento: eu não sei orar direito não, porque eu não conheço aquelas palavras vós, tu fizeste, eu não sei falar desse jeito bonito, e não tem nada a ver com gramática não.
A oração é uma conversa sincera. Orar é a gente falar com Deus. Orar é a gente desenvolver comunhão com o Senhor. Eu sempre uso esse exemplo. É como a gente conhece uma pessoa agora. Aqui tem pessoas que se conhecem, tem outras que não se conhecem ainda. Mas se você começa a ter contato com essa pessoa todos os dias, a tendência é que a conversa comece a render. Aí vai criando, um hábito, vai conhecendo a pessoa e vai gerando uma intimidade maior. Então, quanto maior o contato, maior também vai ser a conversa. Amém, amados? Eu conheço gente que passa mais de 1 hora no telefone conversando com os outros. E difícil, não sei se passa 2 minutos falando com Deus não, mas tudo bem. Você está entendendo isso? Agora, oração, ela tem alguns princípios. Para uma oração, assim, vamos dizer, ter seus efeitos, para que a oração realmente seja, de fato, uma oração, ela precisa conter alguns elementos. Porque a gente pensa o seguinte, a maioria de nós, quando a gente vai orar, a gente geralmente vai pedir. Quem já pediu coisa para Deus aqui? E quem pede? Eu vou dizer a você, não está errado não, peça. Mas a gente também não pode só ficar pedindo, tem mais coisas. E uma vez, Jesus, ao observar o hábito ali de alguns fariseus, dos irmãos, até dos discípulos, Robervan, como eles estavam orando, ele disse, eu vou ensinar vocês como é que se ora. Então, por favor, lá em Mateus capítulo 6, me ajude aí. Mateus capítulo 6, versículo 7. Vocês vão me ajudar, viu? Amém? Mateus 6, 7, Jesus diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Como é que a gente ora, irmãos? Amém? Amém? Vamos lá. Estamos diante aqui da oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Modelo. Jesus, ele mostra aqui, através dessa oração universal. Não é que, escute o que eu vou falar. Pastor, é pecado a gente, eu já vi uma pessoa perguntar, é pecado a gente rezar o Pai Nosso? Não, não. Olha só, a respeito da oração. Jesus está falando o seguinte, quando a gente for orar, primeiro ponto, dentro aqui dos elementos que a gente vai ver dentro da oração do Pai Nosso, que seja uma oração autêntica. Ele começa o texto dizendo o seguinte, não use de vãs repetições. Porque não é pelo muito falar, missionário Deus, que Deus vai escutar a gente, não. Porque quando a gente vai repetindo uma coisa, vai repetindo, aquilo vira uma coisa automática. Não há sentimento, não há uma ligação. Já foi automático aquilo ali. Vocês estão trazendo aqui de ilustração no texto. Jesus está ensinando como é que deve ser a nossa oração. E o que é que tem que conter dentro da nossa oração. Então, a primeira coisa, a autenticidade. Depois, na oração, ele nos lembra de algo muito importante quando a gente vai chegar para Deus. Orar é você chegar para Deus. Outra coisa, ele vai dizer o seguinte, a gente vai chegar já lembrando que a gente tem uma filiação. Ei, você é filho e filha de Deus.
filho e filha de Deus. Ele diz: Pai nosso. Segura um pouquinho. Essa filiação, isso vai nos dar a liberdade de, como filhos, um filho, ele tem acesso ao pai, sim ou não? O filho depende do pai, sim ou não? Sim. É nesse sentido. Quando eu oro ao Senhor, eu tenho que lembrar, Ele é meu pai. Me apresento a Ele como filho, reconhecendo a sua. E nós temos um pai nosso, temos um pai que nos faz irmãos, está nos céus, Ele é nosso pai e Ele nos ouve. Por isso que Jesus era o Filho de Deus, mas Ele disse: olha, é assim, Pai nosso. Você tem um paizão que te ama, que ouve você quando você fala com Ele. Amém? Filiação. Depois Ele fala o seguinte: eu tenho que orar com confiança. Como assim, pastor? Com confiança. A gente fala a respeito de fé na oração. Lembra do que ele diz aqui, logo depois: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino e seja feita. Amém? Aí vem outro ponto a respeito da oração. Se eu confio em Deus, eu sei que tudo que Ele vai fazer ou não fazer vai ser para o meu bem. Se eu confio em Deus, se eu creio em Deus, se eu sei que Ele é meu Pai, Ele é um Pai que tem um nome santificado, eu preciso entender que o que eu apresento diante dEle, Ele pode me atender ou não atender, mas não cabe a mim questionar isso, mas confiar. Aqui a gente lembra do seu testemunho, que é algo que inclusive o próprio Jesus, Ele viveu isso. Quando Ele estava ali prestes a ser preso, para passar por todo aquele processo, Ele foi para o Getsemane e Ele fez a oração, foi sincero: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia, não seja feito como eu quero não, seja como o Senhor quer. Isso é confiança em Deus, de saber que Deus realmente é o único que sabe o que é melhor para nós. Escute, Deus, Ele pode tudo na nossa vida. Deus, Ele quer o nosso melhor na nossa vida. E se for para o nosso melhor, e Ele entender que para o nosso melhor Ele possa dizer não para algumas coisas, cabe a nós confiar nisso. A palavra do Senhor diz que a sua vontade, ela é boa, me ajude, perfeita, e ela é agradável. Então eu oro a Deus assim. Por isso que, gente, é triste ver determinadas situações onde pessoas que dizem assim: você tem que brigar com Deus, você tem que empurrar Deus na parede, Deus tem que me abençoar. Tem gente que só falta querer dar porrada em Deus. Peraí. Ou, por não ter uma oração atendida ou respondida, ela deixa de crer. Ela não confia mais. Porque Deus não me ama. Deus não está me dando o que eu quero. Não. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a minha oração tem que conter isso, essa confiança. Ele diz assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pedido. Aí onde entra os pedidos na oração? Irmãos, é para Deus. Quem aqui vai pedir coisa para Deus? Diga para o seu irmão: peça de com força, irmão. Peça de com força. Peça. Peça. Amém? E pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca e aquele que bate, a porta vai se abrir. Amém? Mas veja só, olha o que é que o Senhor Jesus ensina que a gente pede aqui. O pão nosso, usando o entendimento de um pedido quando você vai ler e vai orar isso, você vai entender o seguinte: Senhor, que o Senhor não deixe faltar comida na minha casa. O primeiro entendimento que a gente tem é esse, que não falte o suprimento.
Mas o texto está dizendo também que esse pedido, ele fala a respeito de um pão nosso, que a cada dia Deus nos dá, que vai suprir todas as nossas necessidades. E esse pão é conhecido como o pão da vida, é Jesus Cristo, que foi entregue para mim e para você. Ei, Jesus tem tudo o que você precisa. Só Jesus pode suprir suas necessidades. Só Ele que conhece, sabe do que você está precisando. E quando você pede, você recebe aquilo que você precisa. Amém, amados? Dentro da oração também, ele fala outra coisa. Ele diz o seguinte: perdoai as nossas, assim como nós perdoamos. Porque isso, dentro disso está aqui um princípio de comunhão. Deus leva tão a sério isso aqui, que ele fala que se algum irmão tiver mal com o outro e tentar orar ou adorar a Deus, ele diz o seguinte: deixa antes a sua oferta lá no cantinho, vá se reconciliar com o seu irmão e depois você vem me adorar. Porque aqui o que Deus preza é comunhão. E para se ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão aqui embaixo com quem está perto de mim. Aliás, a minha comunhão com o Senhor depende da comunhão que eu tenho com você. Por isso que vem, e a outra coisa, a oração, ela fala de algo que a gente pede para Deus, mas que antes a gente precisa fazer antes de pedir. Você prestou atenção na ordem? Perdoai as nossas ofensas. Você entendeu aí a ordem das coisas? Deus me perdoa na medida em que eu perdoo também quem me machuca. E não o contrário. Não, Deus me perdoe porque depois eu vou perdoar o meu irmão. Não é assim que funciona. O perdão, amados, é o remédio que Deus deu para a nossa convivência. O perdão é algo que traz liberdade para a nossa vida, leveza ao nosso coração. O perdão, ele quebra barreiras. O perdão, ele quebra a força do pecado. O perdão traz restauração. E tudo isso tem que ter na oração. E eu preciso pedir isso a Deus quando eu oro. Até porque o perdão, ele é perfeito para nós. Sabe por quê? Nós não somos perfeitos. Eu erro com você e você pode errar comigo. E o único remédio para isso é perdão. E se não tiver isso, a palavra do Senhor diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões fazem impedimento entre nós e Deus para que Ele não nos ouça. Por isso que na minha oração eu tenho que buscar comunhão com o Senhor. E para eu ter comunhão com o Senhor, eu tenho que ter comunhão com quem está perto de mim. Então não existe crente de mal. Corta aqui. Não. Eu não vou me estender falando de perdão aqui, porque a gente vai ter um elo só sobre perdão aqui na terça-feira. Mas você está entendendo? E por último, dentro dessa questão da oração, a humildade. Ele diz: não nos deixe cair em tentação. Ele fala isso, nos livra do mal, Senhor. Ele fala isso porque se dá pelo entendimento das nossas fraquezas, das nossas limitações, e esse reconhecimento com humildade, a gente caminha e ora na dependência desse Deus. Então o que temos aqui nesse modelo de oração são princípios que precisam estar dentro da nossa conversa com Deus. Eu tenho que conversar com Deus como filho. Eu tenho que conversar com Deus com humildade. Eu tenho que abrir meu coração para Deus. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que confiar. Eu tenho que apresentar meus pedidos para o Senhor. Por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Jesus vai dizer: vigiai e orai para não cair em tentação. A oração tem que fazer parte da nossa vida. Não é por causa dessa campanha que a gente vai orar, não. A gente tem que orar sempre. Sempre. Desenvolver um tempo para que a gente converse com Deus no nosso dia a dia. Um dia a dia que é tão tomado por agendas. Se a gente for notar, talvez a pessoa que a gente menos conversa no dia é com Deus. A não ser na hora que o bicho pega. Deus, me ajude. Socorro. Ai, meu Deus. Valei-me, Nossa Senhora. Não é?
Oração. Amém, amados? Amém. O outro elemento é o qual? O jejum. Jejum. Serei breve, amados. O que é o jejum? Eu, falar sincero, antes de ser crente, antes de conhecer Jesus, para mim, só ouvia falar de jejum quando era para fazer exame. Olha, amanhã, 5 horas da manhã, pode, né? A gente já fica desesperado. Não. E daí, a gente associa o jejum ao quê? A passar fome. Mas, veja, assim como a oração, o jejum, ele tem uma característica espiritual muito forte na palavra de Deus. A gente precisa ter a dimensão do quanto ele é importante para a nossa vida e fortalece a nossa essência, que é o nosso espírito. O jejum é uma forma de disciplinar a nossa carne, fortalecendo o espírito. Deixa eu falar num português menos evangeliquez, mas no português. Quando a Bíblia fala de carne, não é aquela que vende no açougue, né, da irmã Sileide. Não. Carne está falando os desejos da carne, as nossas vontades, aquilo que a gente quer, aquilo que eu quero, vontade humana do homem distante de Deus. E quando se fala de espírito, é tudo que está relacionado à nossa natureza divina. Porque eu não sei se você sabe, eu sei que a maioria sabe, mas o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita na sua vida. Amém, amados? Só que ele está dentro desse envelope aí, chamado corpo, e está em constante conflito. E o jejum, ele vem para tratar com isso, fortalecendo ainda mais o nosso espírito, diminuindo aquilo que desagrada ao coração de Deus e fortalecendo aquilo que agrada o Senhor e trazendo força e vida para nós. O jejum, ele tem como um ponto principal santificação. Para quem não sabe, santificação é separação. Se santificar é se separar, é se afastar. De quê? De tudo que é sujo. Ser santo é ser limpo, ser santo é ser puro. Ser santo é ser sagrado. Ser santo é se afastar de tudo aquilo que pode escurecer a nossa vida, nos colocar nas trevas. E quando eu jejuo, eu estava falando isso de manhã, quanto mais eu jejuo e oro, mais para perto da luz eu vou. E quanto mais a gente chega perto de uma luz, mais a gente fica iluminado. Eu estou vendo a luz de Cristo brilhar na sua vida. Então o jejum, ele vai dizendo, vai disciplinando a nossa vontade. Ele vai dizendo quem é que manda. Isso vai nos trazer mais perto de Deus, mais comunhão com o Senhor. Por isso que aquele demônio nem teve conversa com Jesus. Jesus mandou ele cair fora, ele caiu fora. Porque Jesus estava santificado. Ele estava debaixo de oração e de jejum. Amém, amados? E o jejum é essa forma de privarmos a nossa vida de algo que a gente gosta muito. Na essência ligado à alimentação, sim, mas ele também pode ser também lidado ou tratado com qualquer outra coisa que vai tomando também conta da nossa vida, dominando nossa vontade. Eu tenho falado muito aqui a respeito de prisões que se chamam hoje rede social, que não conseguem sintomas parecidos com abstinência de droga, pastor Jorge. Porque eu entendo. Amém, amados? O jejum, ele nos consagra. O jejum, ele nos reveste. O jejum, ele manifesta a presença de Deus com mais intensidade na nossa vida. O jejum nos dá a autoridade de Deus. Ele não nos torna melhores que os outros, não. Mas sobre nós vem a presença do Senhor. Amém, amados? E esse jejum, ele é uma atitude que vem acompanhada de alguns princípios aí. Esse jejum, antes de qualquer coisa, ele precisa agradar a Deus. Jejum não é você passar fome. Jejum não é você querer fazer barganha com Deus. Jejum não é para você dizer que está jejuando, se aparecer. Não, jejum é um tratamento específico e lindo de Deus na sua vida, na nossa vida. E um jejum que agrada a Deus, ele tem umas características específicas aqui.
E eu encerro trazendo um texto que o profeta Isaías falou para o povo de Israel, que o povo que jejuava, Cláudia, mas jejuava tudo errado. O povo que vivia se consagrando, mas era tudo errado, tudo errado. Como Deus, Ele corrige a quem ama. Ele mostra como é que tem que ser aqui num jejum que agrada a Ele. Como é que vai ser, como é que esse jejum que consegue tocar no coração de Deus. Amém? Abra por favor a sua Bíblia. Isaías, capítulo 58, versículo 1. Eu já estou encerrando, irmãos. Isaías 58, versículo 1 em diante. Aqui é Deus usando o profeta para falar com o povo. Amém? Quem achou diz amém. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não viste. Porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia que o seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Aí ele diz: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá com a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. E você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Glória a Deus. Para encerrar aqui, de verdade agora, esse é o jejum que Deus espera de nós. Não um ritual tão somente, mas uma atitude que nos trata no nosso espírito, para que a gente mude o nosso caráter, para que a gente atente para quem está à nossa volta, para que a gente tenha cuidado com o que fala, como se fala. É tirar o jugo, tirar o peso. Esse é o jejum que Deus espera de nós. Do contrário, um jejum sem um propósito de agradar a Deus, a gente só vai realmente passar fome, mas Deus não vai ouvir. Mas o Senhor nos traz aqui nessa noite para dizer: Ele tem milagres para fazer na nossa vida. Ele quer fazer da nossa vida como esse jardim. Por isso a gente vai orar e jejuar da forma que Deus quer.
da forma que Deus orienta na sua palavra. Eu digo que o primeiro grande milagre que Deus quer fazer na nossa vida é aqui dentro, na nossa essência, no nosso eu. Deus quer melhorar ainda mais você. Deus quer tratar com você e tirar da sua vida tudo que possa comprometer os milagres que Ele tem para você. E orar e jejuar, quanto mais eu converso com Deus, mais Deus fala comigo. Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Olha, você vai ouvir ela tão frequente nesses dias. Pode ter certeza disso. E é nessa direção, orando e jejuando, que nós vamos passar aí por essa etapa. Serão 40 dias de empenho. Cada domingo Deus vai falar sobre um tema aqui especial. Vocês viram aí. E durante essa semana Deus vai continuar falando conosco. Como é que vai se dar essa dinâmica, pastor? Então, amanhã já começa o nosso jejum. Para quem já está na campanha das alianças, amém? Para quem não está, amanhã, quando eu falo amanhã, o amanhã já começa à meia-noite. Amém, amados? Meia-noite já é amanhã. Então, meia-noite até o meio-dia é o nosso jejum. Nós estamos fazendo isso já há 2 semanas. E vamos agora juntar a campanha Fortalecendo as Alianças. E quando toma algum tipo de medicação contínua que não pode ficar sem se alimentar, você vai fazer jejum de outra coisa, porque Deus não quer que você adoeça. Amém, amados? Não adoeça. Então tem essa sabedoria. Outra coisa, quando a gente fala de jejum, gente, jejum é de alimento, viu? Não fique sem tomar água não, por favor. Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando, sim, mas no final do texto diz assim, aqui no final de 40 dias ele teve fome, ele não teve sede, por quê? Porque ele estava tomando água. Então, ter esse cuidado, ter essa sabedoria. Nesse período de jejum, você vai estar com a sua mente em sintonia com Deus. Eu sei que você tem seu trabalho, as coisas para você fazer, tem faculdade que está voltando, tudo direitinho, mas separe um tempo para estar ligado com o Senhor. E como vai acontecer agora essa questão, pastor, de Deus falar com a gente? A partir de amanhã, nós vamos estar tendo um devocional. Serão 40 devocionais. A partir de amanhã. Nós vamos formar aqui uma lista de transmissão. Eu acho que quase todo mundo aqui tem um WhatsApp, né? Acho que até criança já tem WhatsApp já, né? Então todo mundo tem WhatsApp. Então o que é que vai acontecer? Se você vai participar dessa campanha, quer estar conosco nesse projeto aí, 40 dias de milagres, você vai mandar, bote aí por favor o número, Ítalo, por favor, veja aí, para o nosso número de agendamento. É o 30 85 49 80, não é isso, Nath? 30 85 49 80. A Fabi e o Tiago vão ver lá, vocês só colocar assim, dá seu nome e coloca assim, eu quero participar do devocional. E como vai funcionar, pastor? A partir de amanhã, 6 da manhã, está chegando o devocional para você. Quem vai fazer, pastor? Você. Amém, amados? Algumas pessoas perguntaram, pastor, 6 da manhã eu estou num trabalho, alguma coisa. Em casos assim, extraordinários, você pode fazer num horário diferente. Mas o bom é que todos possam fazer nesse mesmo horário, se puderem. Então vai ser de 6 às 6:30. Vai ser uma palavra especial de Deus ao teu coração durante esses 40 dias. Terça-feira de manhã, 6 da manhã, a gente vai se ver no Instagram. Então nosso devocional vai ser ali online. Vou fazer junto com vocês, eu, minha família e vocês. No sábado, 6 da manhã, estamos aqui orando. A gente faz o nosso aqui para quem puder vir. Mas é importante que cada dia você vai estar recebendo aí. Eu vou estar recebendo o devocional, encaminhando para vocês pela lista de transmissão. E que nesse tempo, ao receber o devocional, você tire esse momento para buscar Deus, para orar ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente. Muito com a gente. É uma forma também da gente ter disciplina. Amém, amados? Pastor, bem 6 horas está tendo jogo do Brasil. Olha, o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Mas que Deus quer abençoar a sua vida.
Amém, amados? Veja isso. Vamos ver isso. E hoje inicia dessa forma essa campanha. Eu falei aqui de manhã, repito agora à noite. Há algo muito especial de Deus para essa igreja. Eu falo igreja do Evangelho Quadrangular, igreja do Evangelho Quadrangular da Coroa do Meio. Temos vivido tempos de luta, temos vivido grandes desafios, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vejo a gente está tendo problema para agendar a pessoa para vir para cá, e eu tenho certeza que não é por causa de mim, e que nunca seja aqui por causa de Cristo, e pelo que Cristo tem feito e pode fazer na nossa vida. E eu vejo essa campanha como algo de Deus, sim, para fazer algo necessário para a nossa vida. Eu vejo um tempo de milagres chegando. Eu vejo um grande tempo de tratar do Senhor. Você não é obrigado, escute, ó, você que está em casa também, você não é obrigado a participar. Amém, amados? Mas você que consegue perceber isso, veja. 40 é um número forte na palavra. 40 dias, Deus faz muita coisa em 40 dias. E eu sei que Deus vai nos surpreender. Surpreender. Vou dar um spoiler aqui, um spoiler para você. Se prepare para a luta, viu? Porque o nojento, o encardido, ele vai tentar mostrar as unhas dele. Aí você vai dizer: volte para o buraco de onde você saiu, porque maior é aquele que está em mim, é Jesus Cristo. Desse eu não abro mão, não. Não vou desistir, não. E ele vai tentar. É o trabalho dele, é o tentador, ele vai tentar. Mas se você está em Cristo, você vai passar por cima disso. Eu profetizo em nome de Jesus milagres sobre a sua vida. Deus vai trazer bênção na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Eu creio nisso. É desejo do Senhor, é desejo do Senhor. Milagres, o nome é esse, é milagre. Milagre, milagre. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é preparando a nossa vida para isso. E detalhe, a campanha vai passar, mas a nossa fé permanece. Isso é uma forma de despertar hábitos para que a nossa comunhão com Deus se fortaleça a cada dia. Amém, amados? Você fica em pé um pouquinho, por favor. Feche os teus olhos. Amado Deus, palavra, eu peço que o teu Santo Espírito sobre a nossa vida nos traga entendimento. É algo tão simples, Pai, e muitos de nós estamos em falta. Jejum e oração são ações que fazem parte dos servos do Senhor, das servas do Senhor. Que possamos, meu Deus, entender isso e fazer disso prioridade na nossa vida. Hoje, em todo esse nosso estado de Sergipe, nas nossas igrejas, o teu povo está se reunindo. E amanhã, em jejum, em consagração, vamos estar te buscando, Deus. Eu te peço, meu Pai, e creio nisso. Tua palavra diz que todas as sortes de bênçãos já estão preparadas para nós nas regiões celestiais. Eu oro para que nessa campanha, tudo aquilo que o Senhor já manifestou no reino espiritual de bênção e de milagre sobre as nossas vidas, seja derramado aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude então e possamos nos preparar, orando e jejuando, nos consagrando a cada dia. Te peço, Espírito Santo de Deus, dê
a força que o teu filho e a tua filha precisa para se santificar, para se purificar e preparar o coração para os milagres que o Senhor está prestes a fazer. Ouve, Senhor, a nossa oração e receba o nosso jejum. Que o Espírito do Senhor sopre de uma forma linda nesses 40 dias que estão por vir. Eu profetizo que nessa casa famílias serão restauradas. Você, meu irmão e minha irmã, vai ver com os teus olhos o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida. Eu creio, Pai, eu creio. E para isso, Pai, nós nos consagramos e te pedimos, opera esse milagre na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a cada dia a nos aproximarmos mais e mais de Ti, mais perto da Tua luz, iluminados pelo Teu amor, possamos alcançar as Tuas promessas, Deus. Eu oro e peço a Tua bênção sobre cada vida. Nós formamos hoje o nosso primeiro elo dessa caminhada de fé, 40 dias de milagres, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, aplauda bem forte a Jesus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje, Senhor, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, perdoa os erros que temos cometido. Ele perdoou, Ele nos perdoou. Perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, vem, Senhor, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Aleluia. Seja assim na terra como é no céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Venha o teu reino. Você pode declarar isso? Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Amém, igreja? Amém. 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 Você que vai, não esquece, mande a sua mensagem, assim que você puder, né, Tiago? Tiago vai dormir tarde hoje, né, Tiago? Mas, mais ou menos, vai acordar cedo amanhã. Você e Fabi, amém? Gente, nas suas orações, coloque sempre esse caso. A gente tem aqui nessa igreja um ministério fantástico, maravilhoso. A gente só agradece a Deus por cada um de vocês, né? Eles vão estar cuidando dessa parte aí. E eu sei que Deus já está fazendo muitos milagres. Já está fazendo. Amém? Amanhã, que horas? Amém. Eu sei que todo mundo acorda cedo aqui. E quem não acorda vai acordar. Né, Eli? Vamos acordar. Que o Senhor vai nos acordar com uma palavra. O Senhor vai nos acordar com uma palavra e com um devocional. Pastor, devocional, o que é um devocional? Você vai receber uma palavra, devocional, você lê uma palavra e medita nessa palavra e você ora. E Deus fala com você. Eu sugiro
Quem tem agenda, um caderninho, anote e vá colocando o que Deus está tratando na sua vida. Você vai perceber que você vai começar no dia 2 de um jeito e lá no final você já vai estar transformado. Muito melhor. Pode ter certeza disso. Anote, faça isso e já agradeça. Quantos foram abençoados nessa noite? Enquanto estamos diante do Senhor, Deus está sempre cuidando da nossa vida. Amém? Para a gente encerrar, tem um pedido de oração pelo Eduardo. É o sobrinho de Martinha aqui que sofreu um acidente? Deve ser ele, né? Eduardo Machado sofreu um acidente. Pela Gabriela que vai fazer uma cirurgia. Vamos estar orando sim. Já apresentando essas vidas. Você foi abençoado hoje? Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Ainda diante da tua presença, colocamos a vida do Eduardo, Pai, que sofreu esse acidente. Que o Senhor cuide, meu Deus, desse teu filho. Que, meu Deus, o Senhor venha repreender todo e qualquer mal sobre a vida dele. Que ele se restabeleça para a glória do Senhor. E que o Senhor, meu Deus, cuide da Gabriela também, que vai passar por esse procedimento cirúrgico. E onde estiver alguém doente ou enfermo nesse momento, em nome de Jesus nós declaramos cura, Pai. Saúde, saúde para esse corpo, saúde para essa alma, Pai. Obrigado. Que o Senhor continue conosco, Pai. Leva-nos guardados debaixo da tua proteção. Abençoe, meu Deus, essa semana de milagres que está começando hoje. E os teus filhos possam testemunhar do teu poder e do teu agir sobre as suas vidas. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Levante suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do eterno e divino Espírito Santo esteja e permaneça em cada coração, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Não vai embora sem falar com seu irmão, não.